Salve, salve galera, professor Milton na área. Vamos aí para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos discutir aí sobre as contradições da civilização. É a situação de aprendizagem número 2 das aulas de filosofia, na página 106 do caderno do aluno, onde nós vamos discutir aí as definições entre civilização e barbárie. O que é uma sociedade civilizada e o que é uma sociedade que vive na barbárie, ok? Então vamos seguindo aí para que nós possamos compreender o nosso tema. Esse tema já foi trabalhado em sala de aula e estou dando aqui um reforço para vocês, para que nós possamos aí compreender melhor o tema trabalhado. Então, essa situação de aprendizagem, ok, vai tratar a respeito das contradições da civilização. E outro tema que é muito importante nós compreendermos é como os meus desejos podem ser compartilhados com a cidadania. A questão é a seguinte, tá? Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isoladamente, todas as nossas ações vão refletir na vida do outro. Por isso, é importante que eu faça uma reflexão sobre as minhas ações, sobre os meus desejos. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não posso agir de forma insana, eu não posso realizar os meus desejos de qualquer maneira. Eu tenho que entender, enquanto um indivíduo que vive em sociedade, as minhas ações precisam ser refletidas. Como nós estudamos em aulas anteriores, tá? Esse campo da filosofia é a ética, que é uma reflexão sobre os valores morais estabelecidos na sociedade. Vão existir momentos em que eu vou ter que refletir se a minha ação é justa, se a minha ação é correta e se eu devo fazer isso para alcançar os meus objetivos. Aquela velha discussão: será que os fins realmente justificam os meios? Eu preciso refletir para que a minha ação não interfira de forma negativa, que venha a prejudicar a vida de outros, ok? Então, é importante eu entender que os meus desejos devem sim ser entendidos, que para alcançá-los eu não posso fazê-los de qualquer forma, eu não posso fazê-los sem nenhum limite, né? Viver em uma sociedade democrática significa entender que a liberdade é fazer aquilo que se deve e não aquilo que se quer. Vamos lá para o próximo slide. E nesse primeiro momento, tá, nós vamos aí observar o seguinte. Isso está ainda aí na página 106, que é a página que nós vamos trabalhar nessa primeira parte da aula. Você já observou que no nosso dia a dia nos deparamos com uma série de contradições no exercício da cidadania, que muitas vezes os seus desejos podem parecer indispensáveis, mas muitas vezes podem ser superficiais. Você já parou para pensar que o seu desejo não pode ser tão indispensável assim e que às vezes ele pode ser algo superficial, algo que não tem relevância? Para nós começarmos a fazer a nossa discussão, vocês vão realizar uma pesquisa que nós já fizemos. Vocês têm aí no caderno de vocês, né, a definição a respeito do tema civilização e barbárie. Então, é importante a gente fazer essa discussão. O que é uma sociedade civilizada e o que é uma sociedade que vive na questão da barbárie? Bom, quando nós falamos em civilização, tá? Como vocês têm aqui essa definição que está no caderno de vocês, que nós pesquisamos em sala de aula, que foi trabalhado e explicado. Quando nós falamos em civilização, nós falamos em sociedade organizada. Nós falamos em sociedade que produz cultura, nós falamos em sociedade que transmite a cultura, nós falamos em sociedade que também tem a garantia dos direitos, né? Baseada aí no Estado liberal, lá
dos filósofos contratualistas, né? Entre eles John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, o próprio Thomas Hobbes, cada um dentro aí de suas diversidades e diferenças, todos eles trabalharam na questão de um Estado baseado nas leis com garantias cidadãs, ok? Antes de vivermos numa sociedade civilizada, numa sociedade organizada, os homens viviam, segundo a teoria aí dos contratualistas, num estado de natureza onde não existia nenhuma lei, não existia nenhuma garantia de proteção aos direitos individuais. Tudo era permitido e onde tudo é permitido você não tem garantias. Tá? Você não tem as proteções do Estado de Direito. Então, uma sociedade civilizada, em tese, é uma sociedade que garante a nós todos esses direitos, que garante a nós a proteção, que garante a nós as garantias de participarmos da vida política, que garante a nós, né, o acesso à cultura e que mais, né, são sociedades avançadas tecnologicamente. Tudo que nós temos, segundo a teoria aí da sociedade, da civilização, é fruto desta organização social, dessa sociedade engajada em nos oferecer os direitos, beleza? Então vamos lá ver agora o que é o conceito de barbárie para finalizar a aula de hoje. Então, barbárie, tá? Ela tem aí uma origem grega do termo bárbaros, que é a humanidade que só usa a linguagem de forma áspera, né? É uma sociedade ou é um tipo de grupo que vive de acordo com o seu bel prazer. Não existe uma organização, não existe limites, são coisas atrasadas, são coisas assim que não há nenhum limite para a ação. Uma sociedade, um grupo de pessoas que vivem na barbárie, eles têm comportamentos desumanos, comportamentos que não respeitam os direitos. Geralmente, né, eles vivem aí na questão de ações genocidas, onde o próprio interesse prevalece, enfim, né? É uma sociedade sem qualquer tipo de organização, é uma sociedade em que, em tese, é cada um por si e Deus por todos, né? Você não tem a garantia de nenhuma proteção. É a famosa sociedade do olho por olho, dente por dente, onde o mal, onde as ações insanas irão prevalecer. A barbárie seria um verdadeiro caos, a verdadeira falta de organização. Mas aí você vai perguntar, professor, mas nós vivemos assim, nós vivemos isso, nós vivemos numa sociedade que dita civilizada, ela é ao mesmo tempo uma sociedade que tolera coisas absurdas. E nós vimos isso ao longo da história, né? Vimos os europeus vindo aqui para a América e praticando genocídio contra os indígenas, praticando a escravidão, praticando a exploração econômica. Nós tivemos ao longo do século XX 2 guerras mundiais, nós tivemos aí a Guerra Fria, nós tivemos uma série de massacres em países africanos, aqui no continente americano, no continente, lá na Arábia, né? Nos países como o Afeganistão, que existe uma barbárie. O que está acontecendo com a guerra da Rússia hoje, né? É uma barbárie onde inocentes estão morrendo. Enfim, a barbárie acontece também na sociedade dita civilizada. Porque nós precisamos refletir enquanto seres humanos que nossos interesses individuais, que nossos interesses, os nossos desejos não podem estar acima da humanidade, dos direitos humanos. Uma sociedade dita civilizada pode viver na barbárie também, quando esta coloca os seus desejos acima da vida alheia, né? Acima da vida dos outros. Então, nós precisamos entender que viver em sociedade significa
respeitar o direito do outro, ok? Até a nossa próxima aula, parte 2 da aula aí, Civilização e Barbárie.